Belezinha aí, pessoal? Parte 3. Vamos falar da função. Põe aí na telinha aí. Vamos lá, nossa função polinomial do primeiro grau. Então, a função polinomial do primeiro grau é toda função do tipo f de x igual a x mais b, com a diferente de zero. Então, é toda função do tipo f de x igual a x mais b, com a diferente de zero. Beleza, hein? Então, exemplo de função polinomial. Nós temos 2x mais 3. Então, nesse caso, o a é igual a 2 e o b é igual a 3. Então, menos 5x, o a é igual a menos 5 e o b é igual a 0. Então, esse é o processozinho aí da história. Ele não precisa informar que a função é polinomial do primeiro grau, porque pelo gráfico nós já chegamos a essa informação. Então a dica é o seguinte, vamos lá estudar o gráfico da história? O gráfico é uma reta. Então você observou que o gráfico é uma reta, pronto, vem comigo. Você já sabe que é uma função polinomial do primeiro grau. Então ele não precisa lhe informar que é uma função. Por exemplo, você vê que o gráfico é uma parábola, é uma função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Põe na telinha. Aí nós temos detalhes importantes. O valor de A. O A é chamado de coeficiente angular. E o B de coeficiente linear. Então esse é o processozinho aí da história. Beleza? Então, caso 1, se o A for maior que 0, nós dizemos que é uma relação crescente. Então, por exemplo, aqui o eixo X, o eixo Y. Então, um gráfico nesse sentido assim, vem comigo aqui, é um gráfico que sai do seu cotovelo para a ponta dos dedos. Então, a função ela é dita crescente. Ou seja, você está aumentando o x e o y também está aumentando. Então, na função crescente, nós temos os valores de x aumentando e, por consequência, os valores de y também estão aumentando. Então, toda vez que o a, que é o nosso coeficiente angular, ele for positivo, nós temos aí uma função crescente na história. Põe na telinha aí. E se o a for negativo, Bruno? Aí nós temos uma função decrescente. O x aumenta e o y diminui na história. E se o a for igual a 0? Aí nós não temos uma função polinomial do primeiro grau. Ó. O a diferente de 0. Então esse é o resultadozinho da história. Beleza aí? Aí eu queria comentar com vocês pontos importantes da história. Então,
pontos importantes. Então, olha só. Você tem o seu gráfico aqui, vou desenhar ele aqui. Toda vez que o gráfico toca o eixo Y, ele toca o eixo Y no valor de B. Então, B é o local onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Então, por favor, coloque a sua observação. B é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Aí vocês imaginam o seguinte, então esse ponto de cá é o valor de A. Não. Esse ponto daí é o valor de menos B sobre A. Então, o gráfico corta Y no valor de B. O gráfico corta o eixo X no valor de menos B sobre A. Ô Bruno, e qual é a função do A na história? O A é um ponto? Não. O A ele é chamado de coeficiente angular, porque na verdade o valor de A é o ângulo formado aqui, ó. Esse é o valor de A. É o ângulo formado entre a reta e o eixo X. Então é por isso que o A é chamado de coeficiente angular. Ó, angular vem de ângulo na história. E o B é o coeficiente linear. Então, cuidado aí. Menos B sobre A é chamado de zero ou raiz da função. Então, quando ele pedir para vocês calcularem um zero ou raiz da função, vocês já sabem que ele está pedindo para vocês encontrarem o valor de menos B sobre A. Então, esse é o valor aí da história. Vem comigo. Pessoal, nós vamos agora aprender uma situação interessante. São 3 casos básicos, tá certo? Que é como você vai retirar a partir do gráfico a lei de formação. Então é isso que nós vamos desenvolver agora aí na história. Então eu vou fornecer o gráfico e a partir do gráfico nós vamos puxar a lei de formação. E isso sim, antes que vocês se perguntem, é cobrado em prova. Então são 3 casos simples. Nós vamos trabalhar esses 3 casos a partir de agora. Põe na telinha aí. Vamos nomear cada caso. Primeiro caso aí, o caso 1. B e o ponto XY. Então, nesse caso aí, nós teremos o valor de B e o ponto XY. A dica: o valor de A será igual a Y menos B sobre X. Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, Y menos B sobre X. Como assim, Bruno? Dá aquela paradinha especial aí para copiar. Então, exemplo A aqui na história. Então, observe aí que eu tenho o meu gráfico. Eu tenho um gráfico que é o ponto P. Nesse ponto P, o X é 5 e o Y é 9. Cinco e 9. Então, olhei para baixo, veio 5, o valor de X, olhei para o lado, vi o valor de 9. Então, ponto 5 e 9 na história. E aí eu não posso esquecer que quando a reta corta o eixo OY, onde ela corta é o valor de B. Então, B igual a 3.
Então eu tenho um ponto 5, 9. Lembrando que o primeiro número é x e o segundo número é y. Para encontrar a lei de formação, ou seja, a lei da função, eu preciso encontrar o valor de a e de b. O a, que é o coeficiente angular, e o b, que é o coeficiente linear. Observe que eu já tenho o valor de b. Como é que eu encontro a? Vou utilizar a formulazinha. Y menos b sobre x. Então, o a, y menos b sobre x. Então, o a é igual a y, 9, b3, x5. Então, 9 menos 3 vai dar 6. 6 dividido por 5, 1,2. Então, a minha função ela é 1,2x mais 5. Porque não pode esquecer que a função polinomial do primeiro grau é a função do tipo ax mais b. Então, esse caso aí é fácil, não é um caso 0800 aí na história. É só aplicar a fórmula. Observe que eu tenho um ponto, o ponto 5 e 9, e eu tenho um valor de b aí na história. Então dá aquela paradinha especial. Vamos montar mais outro caso aí na situação. Vou apagar aqui rapidinho. Então, olha só. Então, nós temos o gráfico B aí na história. Então, observem que eu tenho um valor de B, porque onde cortou o eixo Y é o valor de B na história. E aí eu tenho um ponto que é o ponto 5 e 170. Então, essa é a minha relaçãozinha da situação. Então, observe que eu tenho um ponto P. Olho para baixo, vejo 5. Olho para o lado, 170. Então, 5, 170. E B igual a 20. Então, aí ficou fácil. O valor de A será igual a Y menos X sobre B. Opa, Y menos B sobre X. Então, A é igual a 170 menos 20 sobre 5. 150 sobre 5 é igual a 30. Então, a minha lei de formação, 30x mais 20. Então, essa é a lei de formação na história. E a partir dessa lei de formação, eu respondo qualquer valor. Respondo qualquer pergunta, vem comigo? Porque f de x é igual a 30x mais 5. Então, se ele pedir o valor de f de 10, o que significa dizer f de 10? Eu tiro o x e coloco 10 na história. Depois eu vou falar sobre os valores numéricos de uma função, até para a gente relembrar aí velhos tempos. Primeiro vamos trabalhar essa parte da retirada e depois nós voltamos aí para a parte do valor numérico. Beleza? Então volta lá. Dá aquela paradinha especial para copiar a história. Então aí já sabe que é só decorar essa formulazinha. Então olhou um ponto e olhou o valor de B, já foi aí na história. Aí nós temos o caso 2. Ele vai fornecer os pontos especiais. Ou seja, aqui é B e aqui é o valor de menos B sobre A.
Belezinha aí? Tranquilos? Então, vai fornecer aí os valores. Vamos treinar um pouquinho esse caso 2 aí. Pronto. O que é que nós temos aí na situação? Esse rapaz aqui é onde a reta está cortando o eixo Y. Então, de cara, B igual a 6. Esse é o ponto onde está cortando o eixo X. Cuidado, não é o valor de A, é o valor de quanto? Menos B sobre A. E observe aí que menos B sobre A é igual a menos 2. Então aí vamos só desenvolver essa relação. Menos B sobre A é igual a menos 2. Então, menos B é igual a 6, menos B é igual a 6, então menos 6 sobre A, que é igual a menos 2. Ou seja, aí nós temos uma proporçãozinha na história. E tendo uma proporção, menos 2A é igual a menos 6. O que é que eu faço aí na história? Multiplico por menos 1. Então, 2A é igual a 6. Então, o valor de A é 6 dividido por 2, o A é igual a 3. Então, a minha lei de formação ficou muito fácil, porque eu vou ter uma lei de formação f de x, o A igual a 3 e o B igual a 6. Então, a lei de formação 3x mais 6 na história. Então, o B já foi dado, 0,800 aí de graça na história. E o nosso A, que é o nosso objetivo da descoberta da situação. Então, vamos fazer mais outro caso aí da situação. Desse caso 2 é quando ele fornece os pontos notáveis aí na história. Deixa eu apagar aqui, aproveitar essa telinha mesmo. Temos aí os nossos pontos da situação. Então, de cara aí, o que é que eu olho? Isso, vamos lá, coragem, pensa no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. Vamos lá, firmes e fortes na história. O valor de B é igual a 9. O 3 é o valor de menos B sobre A. Então, menos B sobre A é igual a 3. Observe aí que o valor de A será negativo. Eu sei isso porque a minha função ela é decrescente. Olha aí. Vem comigo, ó, não pode esquecer. Gráfico assim, cotovelo para a ponta dos dedos, crescente. Ponta dos dedos para o cotovelo, gráfico assim, decrescente. Então, crescente, decrescente. Crescente, decrescente. Beleza? Então, volta lá. Então, vamos lá. Menos B igual a 3. O B igual a 9, então menos 9 é igual a A sobre 3. Então, nós temos aí uma proporção. Então, 3A, 9, menos 9 vezes 1, menos 9. Então, o A é igual a menos 9 sobre 3. Divisão de termos com sinais diferentes dá menos, né? Mais com menos dá menos. 9 dividido por 3 dá 3. Então, A menos 13 na história. Então, a minha lei de formação, menos 3x
mais 9. Então esse é o resultadozinho da história aí. Então dá aquela paradinha especial. E vamos verificar o último caso da relação aí. Caso 3. Vão fornecer 2 pontos aleatórios, P1 e P2. Então nós temos um gráfico com esse formato aqui. Vai fornecer um ponto aqui P1 e um ponto P2. E aí nesse caso, o primeiro passo nesse processo vai ser encontrar o valor de A. E o valor de A, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Segundo passo, escolher um ponto e usar a fórmula y é igual a x mais b. Beleza aí? Tranquilos? Então tá aí. É o processo mais assim demorado da história, né? Tem que relembrar. Então o primeiro passo, a gente vai definir P1 e P2, ou seja, x1, x2, y1, y2. E aí vamos primeiro encontrar o valor de A na história, ou seja, o A vai ser o resultado de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Escolhemos um ponto, né? Pode ser P1 ou P2, nessa liberdade aí da história, e depois jogamos na fórmula aí da situação. Então, beleza aí, vamos começar a nossa diversão. Deixa eu apagar aqui. Esse caso eu vou fazer maiorzinho. Então observe aí, eu tenho 2 pontos na história, P1 e P2. Observe que esse aqui, ó, é onde a reta corta o eixo Y, que é o valor de B. Só que esse ponto não foi informado. E aqui, desculpa, só correu aqui, é onde corta o eixo X, que é o valor de menos B sobre A, que aí infelizmente também não foi informado na história. Então, por esse motivo aí da situação, eu vou ter que trabalhar com aquele processozinho aí dos 2 pontos. Então, P1, vamos considerar esse sendo P1, olho para baixo, vejo 3, olho para o lado, vejo 6. Então, P1 aí é 3 e 6 na história. P2, olho para baixo, vejo 5, olho para o lado, vejo 12. Então, 5 e 12 na história. Então, aqui é x1, y1, x2, y2. Então dá uma paradinha especial para copiar aí a jornada, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de telinha aí, vou ficar melhor. Então P1 aqui,
3 e 6, 5 e 12. Então, ó, x1, y1, x2, y2. Então, aplicação nua e crua das fórmulas. Não pode esquecer, quanto é que é o valor de A? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então esse é o valor de A aí na história. O A igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então vamos brincar aí de copiar e colar. y2, 12. y1, 6. x2, 5. x1, 3. Então 12 menos 6 é igual a 6. 5 menos 3 dá 2. 6 por 2 vai dar 3. Belezinha aí? Aí agora dá uma paradinha especial para copiar. Vamos para o nosso segundo passo da história. Eu vou pegar o ponto P1, 3 e 6. Lembrando que aqui é x e aqui é y. E o nosso A foi igual a 3. Então, ó. O A é igual a 3 aí na história. Beleza? Então vamos aplicar na fórmula y é igual a x mais b. Quem é o y? 6. Quem é o a? 3. O x também é 3 mais b. Não esqueça que na expressão numérica a multiplicação tem a prioridade. Então a é igual a 3 e o x também é 3. Ó. A3, x3, então 6 é igual a 9 mais b. Mudando todo mundo ao mesmo tempo, b mais 9 é igual a 6. Então b é igual a 6 menos 9. B é igual a menos 3. Ô Bruno, mas eu fiquei com a dúvida aqui. O seu gráfico, B está cortando positivo. Aí eu peço desculpa aí, gente, porque eu fiz uma função aleatória. Mas esse gráfico ele deveria cortar aqui. Aí foi um erro meu de formatação aí na história, porque eu não trago pronto os exemplos. Eu crio na hora. Aí peço desculpa porque aconteceu isso, né? Mas o raciocínio está todo correto. O y2, 12, o y1, 6, x2, 5, x1, 3. Na história aí. Beleza? Então A igual a 3. E aí o B menos 3 na história. Beleza? E aí, ó, 9 passa para o outro lado negativo, B menos 3 na situação. Então a nossa resposta, nossa função aqui, está aqui. Vou botar aqui do lado de cá, ó, a lei de formação, 3x, que é o valor de A, menos 3. Então vem comigo aqui. Vamos dar aquele intervalozinho, tal, relaxar, respirar, 10, 15 minutinhos. Voltamos com os dois últimos blocos de hoje. Vamos dar mais prosseguimento a funções aí na história.